Irmãos, antes de nós ministrarmos Santa Ceia, nós vamos ministrar a palavra de Deus em nome de Jesus e pedir que Deus nos ajude e nos abençoe em fazê-lo. E para tal eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés, no capítulo 1, versículo número 7. Eu recebi aqui antes de começar o culto, recebi um vídeo ou um zap da irmã Joane, uma foto de um local, uma mesa já com a Santa Ceia preparada, né? Os irmãos que vão participar conosco online aí da Santa Ceia, está tudo preparado aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo número 7, está escrito assim: levantem acampamento e avancem. Amém? Há outras coisas para completar esse versículo, mas eu quero fazer uso apenas dessas duas palavras, ou três palavras, né? Levantem acampamento e avancem. Levantem acampamento e avancem. Seguir em frente segundo a vontade de Deus. Irmãos, é certo de que Deus quer nos ajudar, quer nos abençoar, quer direcionar a nossa vida, quer guiar a nossa vida. Ele quer fazer parte, ou melhor, Ele quer nos dominar por completo, porque Ele é o nosso Senhor. Ele tem o direito de propriedade sobre nós, tem o direito de criação sobre nós. Ele nos criou, tem o direito de propriedade sobre nós, porque Ele nos salvou, e a Bíblia fala que Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, e que dele nós somos, a Ele nós pertencemos. E na Bíblia Sagrada a gente percebe que todas as coisas que foram escritas para proveito nosso. E dentre essas muitas coisas que foram escritas, também está dito a respeito de acontecimentos na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Coisas que aconteceram, coisas benéficas, coisas boas, coisas grandiosas, coisas tremendas, mas também coisas desagradáveis. Logicamente que as coisas desagradáveis que aconteceram, essas coisas não vieram diretamente da parte de Deus sobre eles, a não ser em momentos em que essas pessoas sabiam a vontade de Deus, conheciam a revelação de Deus, sabiam o que Deus esperava, o que Deus queria, o que Deus pedia, e mesmo assim eles agiam de maneira contrária. Isso não aconteceu individualmente, mas aconteceu de maneira coletiva. E por que aconteceu de maneira coletiva? Porque sempre há um líder, e esse líder, se ele for mal intencionado, esse líder, se ele não for uma pessoa como a Bíblia exige, como a Bíblia orienta, que esteja ligado com Deus, para que seja realmente uma manifestação de Deus na vida dele, e consequentemente ele possa liderar as pessoas de conformidade com o querer e com a vontade de Deus. Então muitas pessoas serão levadas ao erro, e a gente vê na palavra do Senhor Deus chamando a atenção, não chamando a atenção do povo em si, mas chamando a atenção principalmente das pessoas que lideravam o povo e que guiavam o povo, orientavam o povo por caminhos que não tinham nada, absolutamente nada, com a vontade de Deus. Há outros momentos também que Deus revelou a sua vontade às pessoas, e clara. E essas pessoas, elas postergaram, demoraram muito em tomar iniciativa, ao ponto de Deus fazer e falar isso que nós lemos aqui. Isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 7, o Senhor está falando para o povo de Israel. O povo de Israel que está próximo, perto de entrar na terra prometida, muito próximo.
E eles estão em um determinado local e eles se demoram ali, eles ficam parados ali. Eles não estão parados esperando uma revelação de Deus, uma orientação de Deus, o que eles deveriam fazer, porque eles sabiam o que deviam fazer. Sabiam o que deviam fazer. Mesmo sabendo o que eles deviam fazer, eles ficaram ali, demoraram demais, pararam, e o próprio Deus teve que intervir. O próprio Deus usou Moisés para falar com ele mesmo, com Moisés, e consequentemente para falar com o povo de Israel, dizendo para o povo: levantem acampamento, avancem, vão em frente, porque aquilo que eu prometi para vocês só irá se cumprir se vocês seguirem adiante, se vocês irem em frente. E o que o Senhor havia prometido? O Senhor havia prometido há mais de 400 anos atrás, Ele havia prometido que a descendência de Abraão herdaria a terra prometida. E depois de 400 e poucos anos, eles estão de frente, estão prontos para entrar na terra prometida. Está tudo pronto e eles ficam ali parados, ficam ali aguardando, ficam ali temerosos, ficam ali com medo. Irmão, você não deve ter medo em fazer algo que o Senhor revelou ser a vontade dEle. Você não deve ter medo em fazer algo que Deus lhe tenha mostrado, Deus lhe tenha revelado que é a vontade dEle. Não tenha. Olha, nós vamos observar que, e é o que eu quero transmitir para vocês, versículos na palavra de Deus, vários versículos que eu quero transmitir para vocês, versículos esses que o Senhor está encorajando o seu povo, versículos esses que o Senhor está trazendo ânimo para o seu povo. Qual é a situação? Qual é o momento que nós precisamos ter ânimo? Qual é o momento em que nós precisamos, irmãos, ter vontade, ter garra, lutar? Qual é o momento? É o momento em que a gente tem ciência, a gente tem conhecimento daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer, e muitas coisas vão acontecendo, vão sucedendo, e vão tirando o nosso ânimo, vão nos abatendo, vão minando as nossas forças, vão arrancando a nossa resistência. Que bom seria se isso não acontecesse com nenhum servo de Deus. Que bom que seria se isso não acontecesse com nenhum servo do Senhor. Mas acontece. E porque acontece, está registrado na palavra de Deus para que a gente tenha conhecimento, porque eles não foram diferentes de nós e nós não somos diferentes deles. Não somos. As mesmas coisas que sucedeu à igreja no passado, acontece e sucede à igreja no presente. As mesmas coisas. E as mesmas palavras que foram ditas no passado para a igreja, essas mesmas palavras são ditas para nós, porque a palavra do Senhor, ela não passa. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. E num determinado momento, o Senhor Deus, Ele mostra uma palavra para Jeremias. No capítulo 29, versículo 11 de Jeremias, e esse versículo, ele é fantástico. Ele está escrito assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu vou ler novamente. Gostaria muito que você pudesse anotar. São muitos versículos que eu quero citar. Não sei se vou conseguir tudo quanto eu desejo expor para vocês. Mas, olha, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O interessante, irmãos, é em que contexto o Senhor
falou isso para Jeremias, para que Jeremias transmitisse, como líder que era, ao povo, como profeta que ele era. Irmãos, essa palavra o Senhor Deus transmitiu para Jeremias e para o povo, quando este povo estava no cativeiro na Babilônia. Cativeiro que iria durar 70 anos. Mas é interessante, não é um conflito, né? Por exemplo, o Senhor está prometendo algo para um povo que está cativo, mas aquele povo está cativo. Qual é o motivo desse povo estar cativo? Qual é o motivo desse povo estar como escravo? Irmãos, esse povo está nessa situação justamente porque eles deixaram de servir ao Senhor, deixaram de prestar obediência a Deus, estavam tratando Deus com a maior das indiferenças. Mas o Senhor revela para eles, em meio àquele cativeiro, o Senhor revela para eles o plano que o Senhor tem para eles. A minha vontade é que vocês não estivessem aqui, mas vocês estão como consequência daquilo que vocês praticaram contra a minha pessoa. Agora, eu estou dizendo para vocês qual é o plano que eu tenho para com cada um de vocês. Não é um plano de trazer sofrimento como vocês estão sofrendo. O que vocês estão passando é consequência daquilo que vocês fizeram. Vocês estão pagando por desobedecer à vontade de Deus. Vocês estão sendo cobrados numa revelação que Deus lhes deu. Por quê? Porque Deus, Ele nunca deixa de mostrar a sua vontade para o seu povo. Nunca. Deus, Ele não deixa o seu povo andar a esmo. Deus não deixa o seu povo andar errante. O povo anda errante, o povo anda a esmo, o povo é levado no cativeiro quando este povo não coloca em prática e não obedece uma revelação que Deus lhes tenha dado como vontade. É de se estranhar. Como que aquele povo reage a uma palavra como esta? Bem, a vontade de Deus é revelada. Ela não se cumpre quando nós deixamos de colocá-la em prática, quando nós deixamos de acreditar, quando passamos a tratar o Senhor de maneira indiferente. Mas o Senhor mostrou para eles qual é a vontade. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Você acha que a vontade do Senhor é diferente para nós como igreja hoje? Porventura nós não somos considerados o Israel de Deus hoje? Essa palavra, você acha que ela não tem fundamento para a igreja? Uma outra coisa, irmãos. O apóstolo São Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto. No capítulo 4, versículo 16, ele escreveu um versículo tremendo. E por que ele escreveu esse versículo? Há um motivo, há uma razão. Ele escreveu esse versículo, irmãos, porque acontecia na igreja de Corinto o que acontece conosco. Acontecia no ministério de Paulo o que acontece no ministério de todos os obreiros, de todos os pastores. Você sabe que quando você usa por demais uma ferramenta, aos poucos ela vai perdendo o corte. Ela vai perdendo o corte, né? E há necessidade de você amolá-la novamente, né? De você, para que ela volte a ter a função eficaz que ela tinha. Para que você não precise fazer tanta força, né? Às vezes você vai cortar alguma coisa com a faca, aquela faca está cega, você tem que fazer o maior esforço e está arriscado até se cortar com ela, até provocar um acidente com ela, devido a ela não estar apta para a função para a qual ela foi feita. Às vezes, irmãos, nós estamos caminhando na nossa vida cristã, nós estamos andando e nos acontece tantas coisas, que aos poucos vai minando a nossa força, vai minando a nossa resistência, vai tirando de nós assim o brilho, o desejo, o gozo e o gosto de servir a Deus. Outras coisas substituem, outras coisas começam a tomar conta da nossa vida, tomar conta do nosso coração. Mas o apóstolo São Paulo disse que nós não devemos permitir que tal aconteça, mas termos a esperança de que
ainda que o nosso homem exterior, ele venha a sofrer, está escrito assim, ó, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ter essa convicção no coração, de que o abatimento nos sobrevém, o aborrecimento nos sobrevém, o desânimo nos sobrevém, mas observarmos que o Senhor, Ele manda uma renovação à nossa alma a cada manhã. A cada manhã. Olha, às vezes, meus irmãos, ao acordar, eu saio da cama e começo a andar, e às vezes eu não estou me sentindo bem, sabe? E aquele não me sentir bem, parece assim que tornam as coisas mais difíceis, e então eu paro um pouco, eu começo a falar com Deus, e eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor está comigo. Eu começo a adorar a Deus, irmãos, os sentimentos vão mudando. Vai mudando, vai saindo, irmão. Aquilo que, aquela coisa chata, ruim que estava, ela vai sendo substituída pela alegria do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo. Aí eu vejo a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã. E isso, amado, tem que ser uma prática na nossa vida. Tem que ser uma prática na nossa vida. Então, tenha a convicção de uma coisa: a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor na sua vida, Ele se renova a cada manhã. A cada manhã. Novas forças, novas energias. O dínamo, o poder. O apóstolo São Paulo ainda, irmãos, você sabe que ele teve muitos filhos na fé. E dentre esses muitos filhos na fé, nós encontramos alguma carta que ele escreveu, cartas a determinadas igrejas, mas ele escreveu carta pastoral. Ele escreveu carta a alguns pastores, filhos dele na fé, como Tito, como 2 cartas que ele escreveu ao seu filho Timóteo, filho na fé, Timóteo. E num dado momento, você sabe que Timóteo, num dado momento da vida dele, ele começou a se deparar com tamanhas dificuldades, e ele era jovem ainda, e ele foi atingido na sua juventude, foi atingido por situações que vinham cobrar dele a juventude dele, para ele, porque não é hoje, irmão, não é hoje que o inimigo tenta lançar na cabeça dos jovens que servir a Deus está por fora, que servir a Deus não leva a lugar nenhum, que servir a Deus é uma coisa sem nexo, sem sentido. Irmão, ele começou a ser confrontado nisso, e ele deixou de pregar o Evangelho com aquela força que ele pregava, com aquela alegria que ele pregava, com aquela determinação que ele pregava. O tempo começou a desanimá-lo, a tirar dele as energias. Irmão, estou falando de ministério. Aí o apóstolo São Paulo percebe que algo está sendo mudado no ministério desse menino. E está sendo mudado porque ele não está exercitando da forma como ele exercitava anteriormente, né? Parece que alguma coisa está querendo entrar na frente, querendo tomar o lugar, querendo fazer com que ele se desvie, querendo fazer com que ele deixe de olhar, de exercitar aquilo para qual Deus o havia chamado, escolhido e separado. E o apóstolo São Paulo, que era o pai dele na fé, o apóstolo São Paulo começa a perceber a situação, e o apóstolo escreve uma carta direcionada a ele. Eu quero ler esse versículo no capítulo 1, versículo 7 de 2 Timóteo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Para você, quando você sentir qualquer coisa, irmão, tenha isso no teu coração.
Deus capacitou você com amor, com poder e com moderação, com equilíbrio. Equilíbrio. Para você não se aborrecer, não se desanimar diante de determinadas situações que querem roubar, minar as suas energias, minar a sua força. O apóstolo São Paulo também, você sabe que ele fundou a igreja em Filipos, né? A igreja dos Filipenses, para quem ele escreveu também uma carta. E o apóstolo São Paulo compartilhou com aquela igreja a situação do ministério dele desde o início, quando ele foi chamado e escolhido pelo Senhor. Porque aquela igreja sabia das situações. Como Paulo fundou aquela igreja? Ele fundou aquela igreja estando preso, injustamente. Estava lá na cadeia em Filipos, e ele orou à meia-noite. Você sabe disso, você sabe o que aconteceu. E a partir dali então ele fundou a igreja, e essa igreja fundou dentro daquilo que o apóstolo São Paulo afundou, dentro do conhecimento que ele tinha, das revelações que ele recebia de Deus, mas também contando para esta igreja as experiências que ele tinha com Deus. E ele contou isso para que essa igreja estivesse sendo fortalecida na fé. Fortalecida na fé. Então, ele escreveu no capítulo 4, versículo 13, é um versículo muito conhecido. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai guardar isso na tua vida. Tudo posso. Então, nós os cristãos, às vezes, temos que imitamos aquilo que o mundo fala, imitamos aquilo que o mundo diz. Nós, às vezes, nos sujeitamos, nos submetemos àquilo que o mundo mostra a nós. E nós nos esquecemos de nos colocarmos em submissão àquele que nos concede autoridade, poder e nos dá a capacidade de sermos fortalecidos nele e, consequentemente, poder tudo sobre ele, poder tudo nele. Tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo São Paulo está dizendo? Ele está dizendo das situações dele no ministério, que houve determinada situação em que ele achou que ele iria ser morto e que não havia como escapar. Eu quero dizer uma coisa para o irmão: ninguém morre na véspera. Às vezes, conversando com alguém, a pessoa fala: eu tenho medo de avião, eu tenho medo que caia, eu tenho medo de... Irmão, morrer, todo mundo vai morrer. E quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não vamos morrer antes. Nós vamos morrer quando Deus quiser. E quando Ele chamar, não adianta. Não adianta fazer absolutamente nada. Não adianta fazer nada. Nada. Enquanto Ele não chamar, pode acontecer o que for. Nada terá poder de nos tirar a vida. A nossa vida pertence a Deus. Deus toma conta de nós. Deus nos protege. Deus nos guarda. Deus nos livra. Deus, amado, esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós pronunciamos, esse Deus que falamos e que às vezes nós deixamos de exercitar a fé, que falamos, que pregamos e que dizemos. Neemias, ele está com o povo à margem do rio Ava. Ele está ali. Ele está levando muitas coisas. Está levando para o templo em Jerusalém, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. E ele está levando, irmãos, olha que coisa interessante. Ele está levando, e alguém lhe diz o seguinte: Neemias, olha que coisa. Ele diz: Neemias, você não acha bom você pedir ao rei Artaxerxes que mande guardas para proteger a nossa ida até chegarmos em Jerusalém? Você não acha bom nós tomarmos essa decisão, chegar para o rei e falar: rei,
manda os teus soldados nos guardar nessa viagem que vamos fazer até Jerusalém. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Irmãos, olha o que Neemias fala. Fala, não, eu não vou pedir isso para o rei. Porque se eu pedir isso para o rei, eu vou estar indo contra tudo aquilo que eu preguei para o rei. Porque eu era copeiro do rei, eu tinha intimidade com o rei, eu falava para o rei a respeito do meu Deus, que Ele era o Todo-Poderoso, que Ele protegia, que Ele guardava, que Ele andava com as mãos dEle sobre as nossas vidas e nos livrava de todo mal. Que cara que eu vou falar para o rei mandar soldado para me guardar? Eu vou estar contradizendo tudo aquilo que eu preguei para ele. Ele vai falar, mas ué, você pregou até agora para mim que Deus te livrava, Deus te guardava, te protegia, e agora você vem pedir soldados? Você está entendendo, irmão? Está compreendendo? Está compreendendo que às vezes nós somos contraditórios na nossa fé? Porque nós falamos de um Deus todo-poderoso, mas que na verdade somos intimidados por muitas coisas. Deixamos o nosso coração ser atemorizado por muitas coisas. A Bíblia fala que nós não devemos temer aquilo que os povos temem. Nós devemos temer sempre ao nosso Deus, porque a proteção do nosso Deus sempre se dará a nós. E quando Ele não quiser mais nos proteger, Ele vai mandar nos recolher. E não adianta, não tem o que lutar contra isso. Não tem. Não tem. Eu me lembro de um pregador, um pregador, ele esteve lá numa convenção dos Gideões, lá em Camboriú. E ele pregou, Deus abençoou tanto ele. Ele contou, falou de uma visão que ele tinha tido, mas que ele não estava entendendo. Não estava entendendo. Foi tremendamente usado por Deus. Ele pega o avião lá em Navegantes, e ele vem e vai desembarcar aqui em Congonhas. O avião da TAM. O avião atravessa a pista e todos os que estavam a bordo, a tripulação, e todos morreram. E ele estava no meio. Ele estava no meio. Deus podia livrar? Podia. Não fez por quê? Porque a vontade do Senhor é soberana. A vontade do Senhor é e está acima de tudo. Eu tenho que ter segurança no meu Senhor, no meu Salvador, porque eu falo do amor dEle, eu falo da graça dEle, eu falo da autoridade dEle, eu falo do poder que Ele tem, eu falo da proteção que Ele tem, eu digo que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso negar esta fé na palavra dEle. Não posso. Então, Paulo disse assim: eu já tive em situações que eu achei que não iria conseguir, eu achei que era o fim, mas de repente Deus me deu livramento. E por que Deus deu livramento? Porque a vontade do Senhor na sua plenitude ainda não tinha se cumprido, e as promessas que Deus havia feito para Paulo ainda não tinham se cumprido. Quando tudo tiver terminado, quando não houver mais nada falado a nosso respeito, só aí o Senhor vai permitir que venhamos a ser recolhidos para as mansões celestiais. Só aí. Então, irmãos, uma outra passagem que eu quero ler para vocês, para encorajar vocês, para você não ter medo. Por favor, eu não estou aqui de maneira alguma, levando ou ensinando a quem quer que seja a desobedecer decretos e ordens de pessoas aí que são autoridades na área, de forma alguma, de maneira alguma. Nós temos que fazer aquilo que as autoridades nos orientam, porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer essas autoridades, desde que essas autoridades não formam leis que venham a
ir contra a palavra de Deus. Se não vem contra a palavra de Deus, nós temos por obrigação como cristão colocar em prática, como esse decreto que nós temos. Mas nós não podemos viver em pânico, não podemos. Tem muitas pessoas que eles estão com a mente afetada, pânico, estão totalmente dominadas pelo medo, porque esse medo foi inculcado, trouxe pânico na cabeça das pessoas, as pessoas estão doentes psicologicamente. Eu não quero ficar doente psicologicamente. Eu quero ter a minha mente sã, minha mente livre, a minha mente liberta, para poder servir ao meu Senhor e ao meu Salvador. Irmãos, você sabe que numa determinada ocasião, o Senhor Deus levantou um profeta chamado Jonas. E Jonas, ele foi levantado com uma missão específica dada por Deus. Eu quero que você vá lá para a cidade de Nínive, fala para eles lá, que eu tenho observado o que eles estão fazendo. Avisa eles lá que eu estou de olho neles. E eu quero que você percorra a cidade avisando-os de que eu estou de olho neles. E que é para eles se arrependerem. Você sabe o que Jonas fez? Não vou contar a passagem dele ter desaparecido, ter fugido. Não. Ele foi para lá, Deus fez ele ir. Ele foi lá, anunciou, o povo se arrependeu. Consequentemente, o Senhor disse que iria destruir aquela cidade. Mas por causa do arrependimento, consequentemente, mudou-se também a intenção do Senhor. Mas, irmãos, é uma coisa incrível, Muitas pessoas podem não acreditar no espírito familiar. Aquilo que aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, aconteceu, sabe? Aquilo que aconteceu com a mãe, sucedeu também na vida do filho, está sucedendo na vida da neta, essas coisas assim que às vezes a gente não leva em conta, mas a gente vai observando, vai fazendo uma leitura, e a gente vai procurando o fundamento de uma determinada situação, e você vai encontrar esse fundamento lá atrás. Esse povo de Nínive, eles se arrependeram, mas o espírito que estava neles, não ficou por muito tempo afastado deles. Se arrependeram, só que eles não tomaram um novo rumo na vida. Geração após geração, e de repente esse povo volta às mesmas práticas dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Aí o Senhor Deus manda que Naum vá até lá e fale para eles que o Senhor ia destruir aquela cidade como destruiu. Mas Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: o Senhor é bom. Fale comigo assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele. O que ele faz? Ele protege aqueles que nele confiam. E por que ele transmitia essa palavra para Nínive, para aquele povo? Porque quando o povo confiou no Senhor em épocas passadas, houve a proteção da parte do Senhor, e aquilo que ia acontecer, ia suceder, o Senhor não permitiu que tal acontecesse, que sucedesse. Ele não fez, Ele não permitiu. Então, é uma palavra para nós guardarmos em nosso coração. Primeiro, que Deus é bom. O segundo, irmão, é que Ele é um refúgio em tempos de angústia. Em tempos de angústia, Ele é um refúgio. E Ele protege aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Há uma recomendação da Bíblia que fala assim: confiai nele ao povo em todos os tempos.
derramai perante Ele o vosso coração, porque Ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus. Vamos aqui em frente. O salmista, no Salmo de número 25, versículo de número 1, ele escreveu uma palavra importantíssima. Ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor, mais uma vez, confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você sabe, irmãos, que o templo feito por Salomão foi feito em cima do monte Sião. E você sabe que o templo inexiste. O templo foi totalmente destruído. Totalmente destruído. Não há mais templo. Mas a gente pode observar quantas guerras sucedeu ali. Quantas guerras aconteceu ali. Quantas bombas, quantas coisas foram lançadas sobre o monte Sião. O templo não existe mais, porque foi feito pela mão de um homem. Mas o monte Sião que foi criado pela palavra do Todo-Poderoso, ele está lá intacto, está lá permanecendo para sempre. E a Bíblia nos fala que assim é aquele que confia no Senhor. Ele é como um monte de Sião. Ele não se abala, não. Ele não deixa seus pensamentos serem formulados por outras pessoas. Ele não deixa os seus pensamentos serem dominados por outras pessoas. Ele tem o pensamento dele envolto pela palavra de Deus. E ele confia na palavra de Deus em todos os momentos. Então, ele é como o monte de Sião. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece para sempre, inabalável. Inabalável. Então, eu quero que você, amado, tenha isso no teu coração. Tenha essa firmeza no teu coração. O Senhor não me fez como uma Maria mole. O Senhor não me fez como uma Maria mole, que se derrete diante de qualquer coisa. Mas o Senhor me fez forte e firme como um monte de Sião, que aguenta bombardeios, que aguenta tiros de revólver, tiro de canhão, minas, e permanece para sempre, inabalável. Pode fazê-lo tremer, mas não o faz cair. Não o faz cair. Confie sempre no Senhor, irmão. Sempre no Senhor. O apóstolo São Paulo, mais uma vez, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo número 1, versículo número 10, ele transmite algo maravilhoso. Ele diz o seguinte: ele nos livrou, presta atenção, tenha fé. Eu não quero aqui estar falando, jogando palavras ao ar, mas eu quero que você tenha captado aqui o que eu estou falando, e você exerça a sua fé naquilo que eu estou falando, porque eu não estou falando de mim, eu estou lendo o que estou falando, lendo a palavra de Deus, né? Diz aqui, ó, ele nos livrou, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Essa palavra é para hoje ou não? Tem alguma coisa que você pode ligar nela hoje? Tem alguma situação que está trazendo de você um certo temor, um certo medo, e que você pode exercer fé nessa coisa ou exercer fé na palavra do Senhor? Aonde você vai colocar a sua confiança? Está ali. Ele nos livrou. Paulo falando que ele já tinha tido experiência de que o Senhor já o havia livrado. E a confiança dele qual é que é? Vai fazer o quê?
continuará, ato contínuo. Qualquer momento, eu posso todas as coisas, está lá naquele que me fortalece, e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Não foi uma única vez que ele sofreu o perigo de morte, ele sofreu o perigo de morte muitas e muitas e muitas vezes. Mas ele nunca deixou de confiar no Senhor, porque as experiências que ele teve com Deus lhe dava esse direito, lhe dava esse direito. Glória a Deus, irmão. Bom, é uma declaração de fé que ele faz. Mas tem vários versículos aqui, mas eu vou citar mais um ou dois. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, olha o que o Senhor fala. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. O apóstolo São Paulo, Moisés, ele escreve isso para o povo que estava temeroso, o povo que estava com medo, povo temeroso, povo com medo. O povo temeroso, o povo com medo se torna uma presa fácil. Uma presa fácil. Mas Moisés tem uma revelação de uma palavra que Deus lhe dá. Logicamente que essa palavra lhe foi dada desde o começo, quando ele tirou o povo de Israel do Egito. Mas essa palavra esteve na boca dele continuamente. E por que esteve na boca dele continuamente? Porque continuamente o povo também precisava ser renovado nessa palavra. Porque não havia nada escrito, irmão, não havia nada escrito. Então oralmente ele transmitia isso para as pessoas. Então ele tinha que sempre estar falando a respeito disso, sempre. Por quê? Porque ele notava no meio do povo, quando surgia qualquer dificuldade, qualquer problema, inimigos, o povo se desanimava, o povo se abatia, o povo se aborrecia. E você sabe que nós recebemos força conforme a gente vai lutando e conforme a gente vai vencendo as batalhas. E o Senhor Deus está prometendo para ele aqui, está prometendo para eles que o Senhor irá com eles, que o Senhor estará com eles, e que o Senhor os acompanhará, e que o Senhor estará lutando por eles para lhes dar a vitória contra os inimigos. Irmão, eu não posso. Eu tenho que ler as coisas do Senhor e eu tenho que aplicá-las na minha vida. Eu não posso ler as coisas do Senhor como apenas uma coisa histórica. Foi lá no mas hoje não, eu confio no Senhor, mas não confio tanto desse jeito. Eu confio no Senhor, mas será que o Senhor realmente nos livra? Mas será que o Senhor realmente nos guarda? Existem promessas no Velho Testamento e porventura essas mesmas promessas não são registradas no Novo Testamento. Aliás, no Novo Testamento nós temos um versículo que chama a nossa atenção para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus foi, para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele será. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todos sempre o mesmo. Amém? Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para todos sempre o mesmo. Então essa palavra vai para você, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Sozinho vocês não vão conseguir, mas Ele vai com você e é Ele que vai dar a vitória para cada um de vocês. É Ele que vai dar a vitória. É Ele que vai dar a vitória. Amém? Bom, só mais um versículo. Eu quero falar de João. Aquilo que o apóstolo São João escreveu na sua primeira carta, no capítulo de número 5, versículo de número 4. Você sabe, irmão, que a única coisa que nós temos que pode agradar a Deus, o que é?
A nossa fé. Não é verdade? A nossa fé. Quando o Senhor aparece para os seus discípulos, ressurreto, e está lá, aparece no meio deles, e eles, o Senhor, ficaram meio assim. A Bíblia fala que muitos não acreditaram, não era só Tomé não, muitos estavam ali e não estavam acreditando. Mas, depois que o Senhor conversou, o Senhor os convenceu. Mas Tomé não estava presente, você sabe que Tomé não acreditou, não, eu não vou acreditar não, mas não é uma só testemunha, são todas, tantas, não, mas eu não, se eu não colocar o dedo lá, eu não vou acreditar, eu tenho que tocar. E o Senhor depois aparece no meio deles novamente, ressurreto, e chama a atenção de Tomé, e Tomé então diz para o Senhor, Senhor meu Deus meu e Rei meu. Aí o Senhor fala, porque você me viu, você creu, mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mais bem-aventurado, você é mais bem-aventurado que o próprio Tomé. Eu sou mais bem-aventurado que o próprio Tomé, porque eu não vi o Senhor ressuscitado, mas eu creio que Ele está ressuscitado, eu creio que Ele está aqui em nosso meio, creio também que ao mesmo tempo de estar aqui em nosso meio, Ele está sentado à destra de Deus, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, amado, eu acredito. Isso é exercitar fé. Eu acredito por quê? Porque a palavra dele diz, e quando eu acredito naquilo que a palavra fala, eu recebo a confirmação no meu interior, dado pelo Espírito Santo que inspirou a palavra a ser escrita, e recebo a confirmação dentro do meu espírito, pelo Espírito Santo, dizendo, é assim, é desse jeito mesmo, é dessa forma. Então, a única coisa que nós temos que pode agradar a Deus é a nossa fé, principalmente nós que o servimos. Então, tudo isso que eu falei para você não vai ter valor nenhum, se você olhar e tão apenas olhar e não aplicar a sua fé e a sua confiança naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou repetindo, porque o que eu estou dizendo é o que está escrito. Ele diz o seguinte: o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? O quê? A nossa fé. Mas essa nossa fé, ela tem que ser baseada na onde? No quê? Na palavra de Deus. Então tudo que eu falei para vocês aqui não vai ter sentido nenhum, valor nenhum, se você não acreditar. E como é que eu sei que você acredita? Quando você exerce a sua fé, quando você põe a sua fé em prática, quando você não apenas é um ouvinte, mas é um praticante da palavra que você ouviu. Isso é a aplicação da fé na palavra. Então, você vence o mundo, porque tem dentro de você uma força que te impulsiona, e essa força é a fé que não vem de você, é uma fé que o próprio Deus te dá, te convencendo pelo Espírito Santo, levando você a acreditar na palavra que o próprio Espírito revelou à sua igreja. Glória a Deus. Amém. Nunca deixemos de orar e confiar a Deus toda a nossa situação, pois Ele tem cuidado de nós. Vou repetir: nunca deixemos de orar e confiar a Deus toda a nossa situação, pois Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, graças te damos
pela misericórdia e oportunidade que o Senhor nos dá de poder ter falado aqui da tua mensagem. Eu sei, Senhor meu Deus, que a tua misericórdia ela é enorme, ela é grande, e desejo que o Senhor alcance cada irmão que está aí nos assistindo nesse momento, participando desse culto online. Que o Senhor visite cada um na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça. Que a tua bênção, Senhor meu Deus, esteja sobre a vida de todos os teus filhos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.